Mas se você quer acompanhar a palavra um pouquinho e quer, nesta noite, receber o que o Espírito do Senhor tem para todos nós, fica a sua Bíblia aberta em Juízes 13. Juízes 13. Nós hoje vamos ver o episódio, a vida de uma pessoa que veio com um projeto muito lindo de Deus para a sua vida. Eu quero dar título a essa mensagem, os irmãos se lembram? Uma vez aí, não sei quanto tempo tem, eu preguei uma mensagem, dei título a ela, A Volta dos que Não Foram. Quem se lembra dessa mensagem? Quem se lembra que eu preguei isso aqui? Levante a mão. Eu só tenho uma coisa a dizer. MISERICORDIA, misericórdia. Eu preguei então aqui A Volta dos que Não Foram. Se você não teve a oportunidade de ver, se você esqueceu, compra o DVD, tem o DVD, é para ajudar o Ministério a Comunicar, não é para eu colocar dinheiro no bolso não, é para ajudar a comprar equipamento, tem os DVDs prontos, adquira, eu acho que vai ser interessante e legal. Hoje eu quero pregar, porque na nossa cultura que é tão vasta e tão edificante, tão grande, não é verdade, de brasileiro e de, pelo menos a minha, que é criada no interior, da roça mesmo, a gente tinha algumas coisas que a gente costumava brincar, A Volta dos que Não Foram, poeira em alto mar, fogo na caixa d'água, tem um outro, quem se lembra? As longas, não é trança, as longas tranças de um careca, amém? Eu quero pregar sobre isso essa noite, as longas tranças de um careca. Vira para o teu irmão e fala assim, você vai ver as tranças do careca. Fala para ele. Fala para o teu irmão, as longas tranças de um careca, fala para ele. E é verdade. Eu quero apoiar este tema aqui em Juízes 16. É a partir do 13, mas eu quero apoiar a palavra em Juízes 16. Amém? É a partir de Juízes 13 que conta a história de Sansão. Então fica a Bíblia aberta aí e vira agora para 16, só para apoiar o tema. Vocês não pensaram que eu estou falando abobrinha aqui, não é verdade? Então, Juízes 16, versículo de número 19. Como é que é o tema da mensagem? Como é que é o tema da mensagem? A gente não se entendeu ainda. Se a gente não se entender no tema, como é que a gente vai se entender na mensagem? O tema é as longas tranças de um careca. Então vire para o teu irmão e diga, o tema é as longas tranças de um careca. Vamos, grave isso. Vocês pensam que careca não tem trança? Eu contei naquele dia que eu preguei sobre a volta dos que não foram, que fui eu, o presbítero Daniel, o presbítero Fábio, num leilão, lembra que a gente foi? Até quando você estava orando aqui na quarta-feira, eu me lembrei disso. E quando a gente desceu do leilão, que a gente via que não dava para a gente, eu vi um camarada careca, eu olhei para ele de frente, careca. Quando ele virou a cabeça, tinha umas trancinhas aqui, eu falei, metido, nojento, né? Tinha umas trancinhas aqui, e eu guardei aquilo na mente, como são temas esquisitos, falei, bom, nem só de esquisitice vive o homem, mas vamos falar sobre isso. Então olha só, Juízes 16, 19 diz, então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. A palavra diz que Dalila, a maior mulher da Bíblia, a maior mulher que eu já ouvi falar, ela rapou os cabelos, as tranças de Sansão, e ele ficou careca. Você sabe por que Dalila é a maior mulher? Sabe? Alguém sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe? É porque o nome diz Dalila, então é a maior mulher, ela é grande, entendeu? Isso não tem graça nenhuma, mas tudo bem, vamos lá em nome do Senhor Jesus. Então, volte a sua Bíblia aí em Juízes 13. Juízes 13 conta a história de um homem que foi ideia de Deus, esse homem, foi um projeto de Deus. Quando você lê Juízes 13, você vê uma coisa comum já no primeiro versículo, que quando eu digo comum, é um versículo comum, porque é um episódio comum do povo que se chamava pelo nome de Deus, em toda a transcorrência do livro de Juízes. Olha só o versículo, os filhos de Israel tornaram a fazer. Quem torna a fazer? Porque já fez uma vez ou várias outras vezes, amém ou não amém?
Então, ele diz aqui, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quantos anos, irmãos? A história conta aí no capítulo 13, que na cidade de Zorã, na tribo de Dan, o Senhor encontrou um casal, Manoá e sua esposa. Manoá é o nome de um homem. Sua esposa estéril, não podia gerar, não podia ter filhos. Diferente de Eucana, de 1 Samuel, que Eucana, a sua mulher Ana, não podia gerar, ele arrumou outra mulher, porque naquela época a cultura permitia. Quando a mulher era estéril, podia arrumar uma outra para suscitar geração. Isso era permitido naquela época, sob a misericórdia, a tolerância do próprio Deus, não é? Deus tolerava isso. O Manoá, ele foi um homem muito mais fiel, não só a Deus, mas também a sua esposa, e ao seu voto conjugal de tê-la unicamente. Essa mulher não podia gerar filhos, e eles já estavam indo, levando a própria vida, e a palavra declara que Deus busca o casal, ele envia um anjo para estar com o casal, e diz para ele que eles teriam um filho. E a história bíblica declara que ele disse, o anjo, ele vai ser nazireu de Deus, ele vai ser consagrado. Nazireu vem do hebraico nazir, que quer dizer separado para um propósito ou com um propósito. Então ele seria nazireu de Deus, e a palavra diz nazireu desde o ventre. Isso quer dizer que a sua mãe, enquanto estivesse gerando ele, deveria ter cuidados com a própria vida dela, porque aquele menino que estava sendo gerado no seu ventre era consagrado, separado para Deus desde o seu nascimento. Quem está entendendo, diga amém. Entre os votos do nazireado, ele não podia tocar em morto, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber nenhuma bebida forte. E aí no capítulo 13 tem uma promessa, quando falou aos pais, ele diz, o anjo diz, ele começará a livrar Israel dos seus inimigos, dos seus opressores. O objetivo desse rapaz vir ao mundo é que ele vai começar a livrar o povo do seu cativeiro. Por isso o nome, Sansão, que quer dizer como o sol, ou esplendor, ou claridade. Então numa época de obscuridade, numa época em que as trevas espirituais assolavam a nação, numa época em que o povo não buscava o Senhor, em uma época em que as pessoas não clamavam ao Senhor, o Senhor levantou um garoto por nome Sansão, e o seu nome já estava incluído, o seu ofício que ele iria fazer, havia uma palavra profética sobre o seu próprio nome, ele vai ser como o sol, ou seja, a sua vinda vai lançar luz na obscuridade espiritual do povo, e o povo vai ver que Deus tem poder para livrar, para que o povo comece então a invocar o nome do Senhor. Por que Sansão começaria a livrar o povo? Porque ele não seria suficientemente capaz de fazer e de operar toda a libertação para o povo, porque o povo precisava se voltar para Deus. Se o povo não se voltasse para Deus, Sansão só começaria a livrar. Sansão era mais ou menos um cover de Deus, para mostrar ao povo, olha aqui o que eu posso fazer por vocês, olha aqui o que eu quero fazer na vida de vocês, olha o que eu quero operar na vida de vocês. E um fato estranho e complicado, que em Juízes 6 a gente já tem a história de Gideão, a gente conhece os milagres que Deus fez, mas o povo era de coração duro. Sabe aquela pessoa que vê a mão de Deus operando? Sabe aquela pessoa que vê o milagre de Deus e ela na hora amolece o coração e até fala que vai servir ao Senhor e até diz que entregou o coração para Deus, mas os dias vão passando e ela vai endurecendo de novo o coração, vai endurecendo de novo o coração até se afastar de Deus. Talvez haja aqui alguém esta noite que um dia já teve essa triste experiência, ou quem sabe existe alguém que está vivendo essa experiência. Vem à igreja no domingo, na quarta-feira, mas principalmente no domingo que vem mais gente, ouve os louvores, canta junto, sente a presença de Deus, recebe a palavra, o Espírito fala, o coração balança na presença de Deus, a pessoa tem um pouco ainda de sensibilidade espiritual, ela cria dentro de si um propósito, agora eu vou servir ao Senhor de todo o coração, mas aí começa na segunda-feira.